Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Luís Filipe Menezes diz ter por objetivo repovoar o centro do Porto, sobretudo com jovens. O candidato falou aos jornalistas depois de um encontro com investidores e empresários em Gaia e até garantiu que já tem uma coligação para as autárquicas 2013. Primeiro, Menezes assumiu-se candidato suprapartidário ao Porto. Depois, teve a rejeição da conselhia do CDS-PP, a aprovação da conselhia do PSD e, no último fim de semana, a aprovação da Distrital Social Democrata. Talvez por isso, o candidato não se iniba de falar sobre a cidade que quer governar a partir de 2013, à margem de um encontro promovido pela Câmara do Comércio e Indústria Luso-Francesa e pela Associação dos Jovens Empresários. Luís Filipe Menezes garantiu que um dos grandes objetivos é repovoar o centro da cidade do Porto. Um dos grandes objetivos da cidade do Porto é repovoar a cidade. A cidade está sensivelmente com o número de habitantes que tinha em 1911. Não há cidade sem pessoas. E quando faltam as pessoas, morrem as instituições. A cidade burguesa da classe média do século passado, freguesias como Setúbal, Bonfim, Santo Ildefonso, essas três, pouco aquele núcleo central da cidade, precisam, essas, tanto como o centro histórico, ou mais que o centro histórico, precisam de um repovoamento, e um repovoamento qualitativo. Os jovens portuenses partiram da cidade. É preciso ir recuperá-los. A meta serão mais 50 mil habitantes para o centro que possam contar, segundo o candidato, com um Estado social municipal. O ainda presidente da autarquia gaiense já disse que quer que o Porto seja a Barcelona Ocidental, que quer povoar o Porto. E serão estes planos já parte de uma campanha eleitoral? Não é campanha, são compromissos. Eu disse há 2 meses atrás que era candidato à Câmara do Porto. Portanto, é natural que agora, paulatinamente, quando falo de assuntos concretos, eu não vou fazer um livro, como assim os senhores que apresentam os livros de programa. O meu programa vai saindo de acordo com as questões que vão sendo colocadas, que eu não estou a pensar no Porto há 8 dias. Eu estou a pensar no Porto há muitos anos. Eu vivo há 40 anos no Porto e passo os fins de semana no Porto. Portanto, eu não conheço o Porto de anteontem. Eu joguei futebol no Pasteleiro, eu joguei ténis de mesa no Alvinegro Portuense, eu joguei futebol nos bairros, eu conheço o meu Porto. É caso para dizer que o presidente e também candidato está com um pé lá e o outro cá. E se por cá, Gaia, entenda-se, há coligação, por lá, por enquanto, não há maneira disso acontecer. Menezes não se mostra preocupado a um ano das autárquicas com coligações partidárias, prefere outras. A minha é uma fortíssima coligação, já está negociada com o povo portuense, alargadíssima, da direita à esquerda. Eu faço sempre essas coligações. É por isso que o meu partido valia 23% ou 24% em Gaia e eu tive 67%. É a única coligação que francamente me interessa, é com o povo. A um ano de distância das autárquicas, a corrida à segunda maior cidade do país promete fazer correr muita tinta nos jornais. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. A autarquia de Gaia anunciou que vai participar criminalmente contra os autores de um vídeo posto a circular na internet e que a Câmara de Gaia considera ser calunioso sobre o alegado incumprimento da autarquia num contrato de cedência de terrenos para a construção da Avenida VL9. O vídeo em causa, intitulado Avenida Anastácia e partilhado na internet, tem a duração de quase 3 minutos e conta já com mais de 47 mil visualizações. O juiz de instrução criminal de Gondomar está a ouvir nesta quarta-feira testemunhas indicadas pelo presidente da Câmara Local, Valentim Loureiro, antes de decidir se valida ou recusa uma nova acusação de prevaricação imputada ao autarca pelo Ministério Público. Valentim Loureiro foi condenado por uma prevaricação num outro processo, o do Apito Dourado. Neste caso, a acusação surge porque Valentim Loureiro alegadamente ter incorrido em omissão ao não proferir despacho de licenciamento de construção requerido pela cooperativa O Problema da Habitação.
123 mil euros foi quanto arrecadou a autarquia do Porto com a venda de 5 capelas e 8 jazigos, superando em mais de 6.400 euros o valor de base de licitação do leilão. O leilão para a concessão de uso privativo de jazigos e sepulturas incluía 9 capelas e 117 jazigos, para vender pelo preço base global de 611 mil euros. Ficou deserta a licitação de 4 capelas e de 109 jazigos, que passaram a integrar uma bolsa de jazigos para venda por ajuste direto, explicaram os serviços municipais durante o ato público. Uma equipa de arquitetos do Porto venceu uma das categorias do concurso internacional Architecture at Zero na Califórnia, nos Estados Unidos, que visa promover construções que reduzam dependência da energia elétrica. Cactus é o nome do projeto português para uma residência de estudantes para o campus universitário de Mercede. No Cactus, a equipa utilizou painéis fotovoltaicos, turbinas e, a exemplo do que acontece com a planta, projetou conservar a água na cave para refrigeração do edifício. Uma equipa composta por 5 arquitetos e 5 estudantes. O novo edifício da IB1 da Praia, em Lessa da Palmeira, foi inaugurado depois de ter sofrido obras de remodelação integradas no projeto de ampliação e requalificação do Parque Escolar de Matosinhos. Um investimento total de 2 milhões de euros que irá servir 270 alunos. Um projeto com o cunho da arquiteta Ana Crista é assim a nova escola IB1 da Praia, em Lessa da Palmeira. Um edifício novo e que tem ao dispor dos alunos 4 salas de aulas para a educação pré-escolar e 8 salas para o primeiro ciclo, para além de dispor também de várias instalações para o apoio das atividades educativas. Uma remodelação inserida no projeto de ampliação e requalificação do Parque Escolar. É uma inauguração que corresponde ao encerramento de um ciclo de renovação do Parque Escolar. São 26 escolas que foram construídas. Um reordenamento da rede escolar ao nível do primeiro ciclo do ensino básico e dos jardins de infância e também uma renovação dos espaços educativos já existentes que constituem, segundo o Executivo, uma das prioridades da autarquia desde 2005. Que, em jeito de balanço, o autarca de Matosinhos considera que a inauguração da IB1 da Praia é mais uma entre muito trabalho feito em 7 anos de mandato. Mas ontem tive o prazer também de assinar o protocolo que vai permitir a instalação aqui de uma empresa dedicada à investigação aeronáutica, bem como tive o prazer de comemorar o 4º ano da melhor loja do município, do melhor serviço ao cidadão. É um balanço excelente de 7 anos de mandato, cumpri e entendo que nós devemos, a partir daquilo que conseguimos realizar, mobilizar energias para aquilo que falta fazer. Uma obra que teve um investimento total de 2 milhões de euros e que vai servir 270 alunos de Lessa da Palmeira. Um investimento em prol da educação e de melhores condições para os mais pequenos. 55 milhões por parte da autarquia, mais 56 milhões por parte da administração central, fora aquilo que todos os anos nós dedicamos ao esforço de levar boa educação às nossas crianças, uma vez que boa parte do orçamento da Câmara de Matosinhos é destinada à educação. Mais um equipamento escolar inaugurado em Matosinhos, inserido no programa de requalificação e ampliação do Parque Escolar que a autarquia tem vindo a implementar desde 2005. O projeto Encostas do Douro, que visa requalificar toda a frente do rio, vai dar início a uma nova fase do projeto em 2013, com as obras que vão ligar o Arainho de Oliveira do Douro ao Cais de Cabrantões, um circuito pedonal que terá 500 metros de extensão. Depois de algumas obras já emblemáticas em Gaia, 2013 vai trazer o arranque de um novo passeio pedonal que vai ligar o Arainho de Oliveira do Douro ao Cais de Cabrantões. Obras inseridas no projeto Encostas do Douro. O objetivo é requalificar toda a frente do rio num circuito pedonal que terá 500 metros de extensão. Trata-se de uma obra importante, muito importante, mas tanto mais importante quanto ela não é desenquadrada de uma estratégia global. Trata-se de um plano, de um programa que foi conceptualizado pela Câmara para um novo ciclo político. Um ciclo político que agora
está no seu término, mas que no próximo ciclo político tem que o abraçar como um dos projetos mais importantes e significativos desse mesmo ciclo. Uma obra importante para Gaia, quer do ponto de vista da requalificação da marginal de uma das freguesias mais populosas de Gaia, quer também ao nível da valorização das freguesias portuenses situadas em frente. É uma das frentes de Rio com maior potencial, no contexto de uma freguesia, ela própria, muito populosa e muito importante, a freguesia de Oliveira de Douro. Por outro lado, porque fica em frente a uma outra zona importante do Rio, toda à frente da cidade do Porto, que vai desde a Ponte Luís I até à Ponte do Freixo, que está a necessitar também urgentemente de uma grande intervenção. Toda a zona das Fontainhas, a zona junto da Quinta da China. Mais uma obra a juntar às muitas que Gaia tem levado a cabo nos últimos anos. Portanto, já não se trata de uma obrazinha qualquer, já é uma obra com preço significativo e também a sua importância decorre do facto de, como em muitos outros momentos e em outros projetos do município, não ficarmos pelas boas intenções. Ao avançarmos com esta obra, que não é tão simples quanto isso, até pelas barreiras burocráticas e administrativas que tivemos que ultrapassar nos últimos meses, significa de que é o princípio de um projeto que vai continuar. Sempre foi a nossa filosofia a de ir começando a fazer. Uma obra que terá o investimento de 2 milhões de euros financiados no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte. O Parque Biológico de Gaia tem agora mais 7 hectares, uma ampliação essencial para o espaço e que pretende torná-lo num dos parques urbanos mais significativos da Península Ibérica. São mais 7 hectares a juntar aos 35, o que faz um total de 42 hectares. Uma ampliação que está inserida no projeto Sequestro de Carbono e que tem como objetivo que o Parque Biológico de Gaia fique com 58 hectares até ao final de 2013. Nós lançamos em 2008 uma campanha de apelo à colaboração de empresas, de pessoas, para adquirir terrenos com 2 objetivos: ampliar o Parque Biológico e, simultaneamente, plantar floresta para sequestro, para fixação de carbono. A campanha, enfim, correu, foi angariando alguma quantia e este ano foi possível fazer uma primeira compra de perto de 7 hectares de terreno. A meta de 58 hectares depende de haver condições financeiras para adquirir e, obviamente, haver vontades proprietárias para vender, e isso há. Esta é mais uma aposta no aumento da ocupação dos espaços verdes e em políticas ambientais no Concelho de Gaia. O aumento do parque em 20% reafirma a importância do equipamento como um dos parques urbanos mais significativos da Península Ibérica. Parece no contexto de um grande objetivo que foi chegar numa década a uma ocupação de espaços verdes per capita em Gaia que tivesse o nível do norte da Europa. Este alargamento de 7 hectares, mais 20% do Parque Biológico, é mais um passo para chegarmos aos 50 e tal hectares. Estamos com 35, agora mais 7, 42 hectares no Parque Biológico, o que o consolida como um parque urbano com este tipo de características, porventura mais importante e mais significativo da própria Península Ibérica. Associado também a uma política de educação ambiental e a uma de prestação de serviço um pouco por todo o país. Com esta ampliação, espera-se que em breve se possam abrir as portas aos visitantes nos primeiros sábados de cada mês, através de visitas guiadas para que estes possam ver os novos terrenos da ampliação e também um percurso utilizado pelas tropas durante a segunda invasão francesa. E, portanto, permitir que estes sejam também usados para visita, até utilizando este percurso que nós estamos a utilizar, que é tal caminho medieval localmente conhecido por Estrada de Viseu, e que dá também um toque histórico ao passeio. O Parque Biológico de Gaia recebe anualmente 100 mil visitantes. Para os próximos dias espera-se o lançamento da primeira pedra do Parque da Ponte Maria Pia, que será o novo espaço verde de Gaia.
Ficamos agora com o comentário do Jornal Regional, como também já é habitual, e hoje tenho comigo Ricardo Bexiga. Ricardo, obrigado pela sua presença. Começamos com o desvio de fundos para Lisboa chega ao Tribunal Europeu. É verdade. Boa noite, Helena. Vamos ver discutir no Tribunal Europeu a primeira ação de 7 ações que a área metropolitana do Porto colocou no Tribunal Europeu, relativamente a uma prática que desde 2007 vinha sendo praticada, em que um conjunto de financiamentos dirigidos designadamente ao Norte e ao Centro eram aplicados não nestas regiões, mas em Lisboa. E o argumento era o argumento que esse investimento em Lisboa tinha um efeito reprodutivo nas outras regiões do país. O que é facto é que esse investimento, que são, como disse, cerca de 200 milhões de euros, não tiveram efeito relevante nas regiões mais pobres do país, designadamente no Norte, e vamos ver então o que é que o Tribunal Europeu vai dizer sobre esta matéria, porque se der razão a esta ação da área metropolitana do Porto, significa que no novo quadro comunitário de apoio, esta prática terá que parar e finalmente vamos ter uma distribuição equitativa e justa dos dinheiros comunitários por todas as regiões do país. Esta era chamada spillover, era uma exceção à regra, negociada pelo Governo e pela Comissão Europeia, que tinha permitido investir em Lisboa fundos comunitários destinados às regiões mais pobres. Estes processos interpostos pela Junta Metropolitana do Porto foram 7. E Rui Rio já veio dizer que o facto de termos uma justiça lenta pode, de alguma forma, prejudicar esta distribuição de fundos. É verdade, porque independentemente desta solução ou desta decisão do Tribunal Europeu, poderá haver recursos, depois o Governo e a própria Comissão Europeia poderão tomar uma posição sobre a decisão do Tribunal Europeu. E enquanto corre este processo judicial, o que é certo é que essas verbas que tanta falta fazem, designadamente ao Norte, sobretudo neste período de grande dificuldade e de dificuldades e de carências que a região passa, estas verbas comunitárias teriam aqui um efeito fundamental do ponto de vista de afirmar o desenvolvimento que a região precisa. Vamos ver, vamos ter esperança que as coisas corram depressa. De facto, a decisão do Tribunal Europeu pode ser tardia? Pode ser tardia relativamente ao impacto desses 200 milhões de euros que ficaram investidos em Lisboa e não foram investidos designadamente aqui no Norte. Poderá mais vale tarde do que nunca, como se diz aqui em Portugal, se eventualmente permitir que no novo quadro comunitário de apoio esta prática seja pelo menos não extinta, mas pelo menos mitigada ou reduzida, de forma que, como disse, do ponto de vista territorial, haja uma distribuição equitativa, tratando de forma diferente aquilo que é diferente. E, de facto, o Norte, designadamente as zonas mais desfavorecidas, são diferentes relativamente a outras regiões do país e, como tal, têm que ser favorecidas do ponto de vista de fundos comunitários. Como é que poderia haver por base, digamos assim, que estes fundos comunitários investidos em Lisboa pudessem, de alguma forma, ser positivos para estas regiões mais pobres? Em que se baseiam, digamos assim, para esta exceção à regra? Esta designação de spillover é, de facto, uma expressão que traduz bem como os modelos económicos são incapazes de retratar verdadeiramente a realidade que se passa depois na economia dos países. Isto significa que, por exemplo, um investimento como houve nos anos 90 da Parque Expo e a exposição mundial que houve em Lisboa tivesse um efeito reprodutivo no desenvolvimento económico de regiões como, por exemplo, o Norte. Isto é, um investimento em Lisboa que seria capaz de alavancar desenvolvimento para além da região onde esse dinheiro foi investido. O que nós verificamos, e no caso da Expo 98 é um exemplo paradigmático, é que essa iniciativa, se trouxe desenvolvimento e trouxe com certeza, foi a área metropolitana de Lisboa e não trouxe com certeza nenhum desenvolvimento à área metropolitana do Porto. E, portanto, é um modelo económico, mas é um modelo económico que depois não se traduz verdadeiramente na realidade do território de Portugal. Muito bem. Passamos então ao nosso segundo tema. Autárquicas em Matosinhos, as eleições diretas no PS para a escolha do candidato à Câmara de Matosinhos. É Guilherme Pinto já veio dizer que não está disponível para se sujeitar a eleições primárias. É verdade, só uma nota. Eu acho que é muito relevante o que vai suceder pela primeira vez em Matosinhos, porque o Partido Socialista, nos novos estatutos que foram aprovados, resolveu dar mais transparência
e aprofundar a participação na escolha dos candidatos, não só dos candidatos autárquicos, mas também dos candidatos a deputados, na medida em que, havendo mais que um candidato, os candidatos têm que estatutariamente colocar-se à votação dos militantes. Infelizmente, o Presidente da Câmara de Matosinhos, o Dr. Guilherme Pinto, entendeu que não quer sujeitar-se a estas primárias e, portanto, de facto, há práticas políticas que em Portugal ainda não são bem aceites, mas nós não temos dúvidas que só assim é que nós conseguimos aprofundar a democracia. E se há alguém que quer sujeitar-se a eleições num conselho, tem que naturalmente também estar disponível para se sujeitar em primeiro grau à eleição dentro do partido que pretende representar nas eleições autárquicas. Não será isto também um ponto negativo por parte do PS à governação de Guilherme Pinto na autarquia de Matosinhos? Não, eu penso que não, porque, repara, eleições primárias significam que quem é Presidente da Câmara sujeita-se, em primeiro grau, à apreciação do seu mandato e da sua prática política junto de quem o elegeu em primeira linha, que são os militantes do partido que ele vai representar. Porque, sejamos claros, quem ganha eleições não é só um candidato, quem ganha eleições, mesmo eleições autárquicas, é um partido político. E se as regras de um partido político são aprovadas estatutariamente, essas regras têm que ser aprovadas e se quem não ganha internamente, dificilmente poderá ganhar fora do partido. Aqui estamos a referir-nos especificamente a Guilherme Pinto e António Parada. Há, de facto, aqui um mal-estar dentro do PS em Matosinhos? Penso que não é um mal-estar. O que eu acho é que a evolução da democracia, que existe, de facto, estas práticas de aprofundamento dos processos de participação e de votação e de escolha de candidatos, não são muitas vezes bem aceitos. Tem a ver com o histórico das práticas políticas. As mudanças em Portugal são sempre difíceis de implementar. Eu não chamaria mal-estar, eu diria que é um processo de mudança, são novas regras e eu percebo que quem neste momento exerce determinados cargos políticos veja com alguma desconfiança regras que levam a que determinadas projeções pessoais e de percurso político pessoal possam ser postas em causa por novas formas de definição de candidaturas e de escolha de projetos autárquicos. O Presidente da Autarquia de Matosinhos disse mesmo que não está disponível para criar clima de hostilidade, como já se viu no PS há 10 anos. Como é que podem ser interpretadas estas declarações? Tem a ver com, penso, uma má interpretação das regras estatutárias que o Partido Socialista aprovou no último Congresso Nacional. Eu penso que as pessoas que estão num determinado partido político têm que respeitar os estatutos e as regras que regem esses partidos. E, de facto, aqui não há uma questão de hostilidade. O que há é um primeiro nível de discussão de projetos pessoais e autárquicos, de personalidades e autárquicos, em que, nas primárias, os militantes vão escolher livremente e vão debater livremente o projeto que cada um dos candidatos tem a apresentar ao partido para depois protagonizar esse partido na eleição autárquica, e se há um Presidente da Comissão Política Conselhia que entende que também tem um projeto válido para apresentar aos militantes, e há outro militante que por acaso também é Presidente da Câmara, que tem um projeto alternativo, para mim é absolutamente razoável e elementar que essa discussão dentro do partido seja até benéfica e que não traga hostilidades, pelo contrário, aprofunde e consolide um projeto político que deva ser apresentado depois no quadro das eleições autárquicas. E se Guilherme Pinto se recusar a ir a estas eleições primárias, como já disse que o PS não o poderia obrigar a ir a eleições primárias, como é que ficará esta questão? Bom, mas o Partido Socialista, nenhum dirigente do Partido Socialista poderá obrigar quem quer que seja a cumprir as regras. Se uma pessoa que quer ser candidata não cumpre as regras e não vai às primárias, não se quer sujeitar às primárias, o que vai suceder é que ele não poderá ser candidato do PS às eleições autárquicas, a não ser que haja outro entendimento da direção distrital ou da direção nacional do partido que poderá avocar a candidatura de Matosinhos. Muito bem. Uma questão então aqui que Vamos certamente a um ano das autárquicas 2013 irá fazer correr muita tinta. Vamos passar para, então, o nosso terceiro tema de hoje. Foi anunciado precisamente o Programa de Emergência Alimentar, que fornece 34 mil refeições por dia, uma nova problemática que tem surgido no país e que está bem patente neste número de refeições servidas por dia. É verdade, nós já falámos aqui algumas vezes sobre esta questão. Nós, de facto, para além da crise financeira que vivemos
e que é, infelizmente, o tema mais discutido na comunicação social, nós hoje temos uma realidade social que se aproxima de níveis insustentáveis do ponto de vista da dignidade da pessoa humana. E nós verificamos que de um ciclo de prosperidade passamos rapidamente para um ciclo de austeridade e de pobreza, que como consequência tem a necessidade do Governo estar hoje a investir 50 milhões de euros em programas estabelecidos com instituições de solidariedade social que têm que alimentar famílias inteiras que antes não tinham que recorrer a estes serviços e que neste momento, se não for este apoio social de alimentação direta, não têm que comer. E de facto isso leva-nos a pensar para onde é que este país vai. Estamos aqui a assistir a uma pobreza escondida também. É uma pobreza escondida porque são novos pobres. Aliás, o que resulta das estatísticas das famílias que estão a recorrer a estes apoios é que são famílias que antes tinham a sua vida financeira estabilizada, tinham a sua vida familiar estabilizada, não tinham que recorrer a qualquer tipo de apoios e que neste momento, de um momento para o outro, porque ficaram desempregados, porque membros da família que trabalhavam deixaram de ter emprego, ficam sujeitos a algo que eu pensava que não mais iria voltar a Portugal, porque de facto isto é voltarmos de novo à sopa dos pobres. Isto é, cortamos nas prestações sociais que dão dignidade às pessoas e voltamos à velha caridadezinha da sopa dos pobres, e isso do ponto de vista social é, digamos assim, algo que eu pensava que não mais iria verificar aqui em Portugal. Hoje também ouvimos declarações de uma responsável por uma instituição dizer que os portugueses têm que se habituar a estar mais pobres. Eu acho que essas afirmações são lamentáveis, porque demonstram, em primeiro lugar, uma insensibilidade social muito grande e também uma falta de confiança naquilo que os portugueses são capazes de fazer e são capazes de levar a cabo enquanto comunidade para vencer esta crise económica que nós temos pela frente. Eu acho que nós temos que, sobretudo, dar um sinal positivo às pessoas. As pessoas não têm que empobrecer, as pessoas têm que ser mais ambiciosas, têm que trabalhar mais, têm que procurar soluções inovadoras para vencer a crise e não aceitar, desta forma que me surpreendeu muito que a doutora Jónia tenha afirmado, de voltarmos a ser um povo empobrecido, um povo envergonhado, um povo sem esperança, vivendo da caridadezinha. Eu penso que foi para isso que foi feito o 25 de Abril, para acabar com essa situação. E eu penso que os portugueses não vão querer voltar para trás e eu tenho grande confiança que nós vamos ser capazes de vencer a crise e que este discurso não pode, de facto, ser, mais uma vez, afirmado na sociedade portuguesa. Também, digamos assim, este discurso foi um timing mal escolhido. Perfeitamente, perfeitamente. Aliás, é estranho que a doutora Isabel Jonet, que tem um trabalho muito elogiado à frente do Banco Alimentar e que é uma pessoa esclarecida, nesta altura tão difícil em que, de facto, o que nós temos que incentivar é os portugueses a darem a volta à situação, venha dar esta mensagem de desalento, esta mensagem de falta de confiança, que não vai ajudar em nada, pelo contrário, vai criar mais uma situação de maior desânimo e não é isso que nós precisamos hoje na sociedade portuguesa. Precisamos é de uma mensagem de esperança, de uma mensagem de força, de uma mensagem de que é possível, de facto, vencermos a situação que hoje, infelizmente, passamos em Portugal. Muito bem, Ricardo, terminamos por aqui este nosso comentário de hoje com este apontamento. O Programa de Emergência Alimentar fornece atualmente 34 mil refeições por dia. Ficamos agora a saber como estará o tempo para amanhã. E de norte a sul é esperado céu muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera 17 graus de máxima e 11 de mínima. Em Lisboa a máxima será também de 17 graus e a mínima de 10. E em Faro a máxima vai chegar aos 18 graus e a mínima aos 12. É tudo por hoje. Já sabem, a informação está de regresso. Amanhã, até lá, fique bem.